tal a gente verificar para onde tende aí os preços do Ibovespa, do dólar, milho, boi e alguns outros papéis nessa semana. Vamos nessa? Olá, meu nome é Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples. Vamos começar falando do Ibovespa. O Ibovespa vem numa tendência de alta já de alguns dias, aliás, de alguns meses, né? Desde o final do ano passado, de novembro, ele vem nessa tendência de alta. Agora está recuando para a região de bipolaridade, essa região onde eu espero ele no 119 mil ou até 116.500 para realizar compra. Eu penso que quando ele volta e bate nessa região, eu tenho uma boa entrada de compra entre 119 e 116.500. Eu tenho uma boa região de compra com um stop bem reduzido e uma possibilidade de pegar uma nova pernada de alta. Ele perdendo este fundo aqui, estou falando do Ibovespa semanal, tá? Perdendo este fundo aqui do mês de março, aí eu já vejo para ele uma mudança de tendência, seja uma tendência de baixa ou até mesmo uma consolidação. Mas se isso não ocorrer, é que eu estou esperando ele por aqui, 116.500 a 119 para poder realizar compras. Deixa eu falar agora do dólar, também semanal. E no dólar a visão é, eu acredito que ele possa subir mais um pouco, chegando aos 5.542 ou 5.421 dentro dessa faixa de preço. Eu acredito que ele possa parar por ali e me dar continuidade lançando uma outra perna de baixa aqui para baixo. Aqui uma ótima região de venda, portanto, vender nessa região, o stop está bem curto, com possibilidade de ganhos bem grandes aqui. Essa é a visão semanal no dólar. Eu entendo que ele estava numa tendência de alta, tentou aqui vencer a região de bipolaridade, mas logo voltou, demonstrando uma certa fraqueza para cair, e depois demonstrou uma fraqueza para subir, passando para baixo de novo, atravessando a região bipolar para baixo novamente. Agora parece que ele vai se firmar abaixo dessa região de bipolaridade. Portanto, a gente tem essa visão aqui dos 5.542 como ponto que ele pode ir ainda subindo, para daí depois lançar uma outra perna. Porém, ele já tocou aqui nesses pontos iniciais aqui dos 5.300, né? É um primeiro ponto que a gente deve ficar atento. Mas gostaria mesmo se ele subisse aqui, se ele viesse dentro dessa faixa dos 5.420 a 5.540 para realizar vendas e pegar uma outra perna. Eu espero que você tenha entendido essa visão, porque aí a outra perna saindo daqui eu tenho chance de pegar um movimento bem grande, bem maior, pelo menos para vir testar este fundo aqui e depois, se ele romper esse fundo para baixo, fazer a volta para a região dos 4.200 por ali. É um tempo longo. Esse tempo aqui é tempo de semanal, então lógico que não é numa linha reta como foi o desenho aqui, né? Ele vai fazendo seus zigue-zagues. Essa é uma visão de tempo maior, ok? Deixa eu observar agora o milho no semanal, e o milho deu uma linda compra aqui dentro dessa região, a região dos 82,74, e já foi embora, já escapou aí, já foi para cima aí, oferecendo aí quase 15 pontos de alta. Agora não dá para fazer mais nada, porém está comprado, que não dá para fazer nada. Agora, se ele perder essa mínima dessa semana aqui, então nessa semana, terceiro candle que está fechado, né? Ele perdendo essa mínima, eu penso que ele possa voltar a ficar preso dentro dessa região achurada, que é a região de bipolaridade aqui. E se perder essa mínima aqui, aí sim ele já faz um pivô de baixa. Não estou vendo esse pivô de baixa, ele está comprado, ele está de alta. Não é o momento de comprar, muito menos o momento de vender. Deixa eu verificar o boi agora. No semanal do boi, a gente vê um ponto aqui, ele subiu isso daqui, bateu outro pontinho de entrada aqui, ele subiu um pouquinho. Eu, na verdade, tem outros vídeos meus aí, inclusive vou deixar aqui no card, aqui em cima, um vídeo como eu fiz mais de 5 mil reais operando swing trade no boi, com gráfico diário. Eu acredito que o boi, ele possa vir aqui para dentro dessa região dos R$300, até no máximo 298,
que é onde ele dá, no meu método, uma compra boa para fazer uma pernada de alta aqui. Eu vejo esse zigue-zague pequenininho aqui para baixo como um falso pivô de baixa. No meu método, os pivôs acontecem abaixo dessa região de bipolaridade, ele não acontece acima. Então aqui, se ele perder este fundo, para mim ainda não é pivô de baixa. Por hora eu vejo o boi comprado, mas com a possibilidade de vir testar esse 298, 300 reais aqui. E se ele vier, é uma ótima compra aqui. Então no semanal não é venda, não temos vendas aqui no semanal, porém o diário fala uma outra coisa, tá? Mas aqui é uma análise que eu estou fazendo do semanal. Se ele vier aqui para baixo, a gente tem aí em média uns 20 pontos de descida ainda. Eu realmente não dá, onde ele está agora não dá para fazer nada, mas eu gostaria muito realmente de comprar aqui nesta região. Se ele vier aqui, é uma ótima compra, ao meu ver, pelo método que eu sigo, é um indicativo de compra dentro dessa região. Nada a fazer agora. Se você não conhece o método, então não tente operar sem saber como é que é. Né? Estou só mostrando aqui como eu enxergo o mercado. Então, na região dos 300 a 305, por aqui, eu estou aguardando ele para a realização de compras de longo prazo. Agora eu vou ver um BDR que eu gosto bastante, também no semanal, que é a Aura 33. A Aura 33 fazendo aí zigue-zagues ascendentes, rompendo uma lateralização aqui, mas com uma certa dificuldade nesse rompimento. No diário o gráfico está bem diferente do semanal, claro, talvez está gerando lá no diário uma situação de lateralização, mas aqui no semanal eu gostaria muito que ele viesse nessa região, que ele adentrasse aqui os 59 até os 56 reais para realização de compras. Se ele fizer esse movimento, a gente tem uma possibilidade de ganhar aí um bom retorno aqui para cima até os 68, pelo menos, dos 56 aos 68, pelo menos, de alta. Eu digo pelo menos porque aqui é uma região de resistência que já foi testada algumas vezes e não conseguiu passar. Então aqui é uma região importante, e se ele vier aqui embaixo, eu acredito que ele possa voltar aos 68. Se ele passar, aí tem caminho livre aí. Depois eu vou olhar Microsoft, que está fazendo um zigue-zague lindo desde 2019, trabalhando acima da região de bipolaridade, que vem dando compra sempre. Aqui uma compra maravilhosa, o preço vem aqui para baixo, até da região, mas não se firma abaixo. Depois outras compras aqui, várias compras, e agora já se foi o disco voador, ele foi embora. Não dá para fazer nada mais aqui. Compras foram aqui, então vale a pena até esticar aqui a região de compra lá atrás, no início, até hoje. Nós estamos na Microsoft aí com 236% de alta com o fechamento de sexta-feira passada. Aqui, dessa compra que foi feita, ele já está dando 18%, desta compra daqui ele já entregou 38%, desta compra aqui ele já está entregando 135%. Então veja que o método aqui em momento algum mandou vender no semanal, né? Mandou vender Microsoft, e agora ele está dizendo que ele está comprado, porém não é a região, não é a hora de compra, muito menos de venda, né? Ele não trabalha assim. Pelo menos no meu método não é hora de vender. Existe uma divergência do MACD, né? Uma divergência aqui, tem topos mais altos e topos mais baixos, mas isso aí é apenas eu uso o MACD como apoio para tomada de decisão, não opero o MACD seco, assim, só olhando ele. Agora eu vou olhar Magazine Luiza. O Micro3 está fazendo um movimento interessante. Ele veio nessa alta aqui, né, na época lá do crash lá de 2020, né, da pandemia. Você vê que ele tentou perder aqui a região de suporte, de bipolaridade. Ele já vem aqui para cima dela há muitos anos, né? Desde 2016, ininterruptamente. Ele não conseguiu perder, voltou para cima, deu mais essa pernada longa e sem tocar, sem dar chance aqui de compras, foi embora. E aqui ele comprou, e quem comprou já estopou, já está fora. Quem comprou nessa região tomou o stop aqui neste candle, quando perdeu é a mínima deste candle vermelho aqui. Então está fora.
ele tentou voltar para baixo, mas não conseguiu, e agora ele está numa região, já esteve até em regiões melhores de venda, mas ele ainda está numa região muito boa que eu gosto de venda. E por que eu gosto dessa região de venda? É porque vender aqui eu tenho um stop pelo menos de 10% aqui para cima, tá? Pelo menos. Na verdade, eu coloco a princípio o stop de 20% aqui, que seria o último fundo que ele deixou. Mas é muito difícil ele fazer um candle semanal ultrapassando fundo, não, eu falei fundo, né? Último topo aqui, é muito difícil ele fazer um candle aqui para cima, mais ou menos assim, né? Rompendo lá aquele topo lá, um candle só semanal fazendo esse movimento. Normalmente não é assim, então ele faz um movimento, aí sim eu marco a máxima desse movimento aqui para cima e que geralmente não é mais esse percentual. Se fosse algo desse sentido, se eu vender onde ele está aqui, nesse preço, eu teria aí, estou falando de 13% e não de, que foi que eu dei aqui, e não de 20%, né? Então, você vê que tem uma forma de ter um stop bem reduzido, porém a venda aqui ela é melhor no método que eu opero do que a compra. Magazine Luiza, pode ser que esteja interessante aqui a venda para vir buscar esse fundo aqui, quiçá este fundo que ele deixou lá em 2020. O outro papel que eu também acho bastante interessante é Marco Polo, com o ticker POMO4. Nesse gráfico aqui, eu já até falei no outro vídeo, vou deixar no card aqui, quando eu comentei sobre Marco Polo, eu estou achando um ponto muito interessante, porque ele está voltando para a minha região de compra. Aqui a gente já pode começar a montar compras. Já é interessante o início de montagem. Eu dei um zoom aqui para verificar que ele tem também uma possibilidade de iniciar um processo de consolidação. Mas a gente só vai ver acompanhando, né? E também eu posso ver ele subir que nem uma vaca brava aqui para esse topo aqui e ficar só chupando o dedo. Então eu não quero, eu acho que dá para começar a montar compras por aqui, põe um pouquinho, espera ele cair mais, põe mais um pouquinho dentro dessa região, que eu chamo a região de suporte, porque ela está verde. Essa região de suporte eu também chamo de região de bipolaridade, porque é uma região de briga entre os compradores e vendedores, ou entre os touros e ursos, e aqui dá uma indefinição no preço, ele fica trabalhando meio que indefinido, como nesta região aqui, que demonstra isso que eu estou dizendo. Porém, é uma ótima oportunidade, né? Você vê que aqui, ó, com a venda nesse candle aqui, vender aqui foi uma boa, né? Ele estava todo aceso vermelho, vender aqui e ele deu uma boa pernada para baixo, enquanto estava todo mundo pensando que ele estava armando aqui um pivô de alta. Na verdade, ele estava armando aqui o topinho de venda, que deu essa pernada muito boa. Vamos ver quantos por cento nós estamos falando aqui de queda, 23% nessa pernada de baixo aqui. Quem comprou aqui, não sei se aguentou ficar segurando essa pernada ou se deixou neste fundo aqui embaixo. Deixa eu ver se foi estopado, né? Não foi estopado, o que é interessante, né? Se deixou nesse top, passou um calor danado e agora já voltou para o seu ponto de entrada na venda lá em cima, na compra lá em cima, quer dizer. Mas tá vendo que não era hora de comprar? Agora sim está aceso verde, então eu tenho autorização de compra. Falando em autorização, faço questão de deixar um outro vídeo aqui que comenta sobre este método que eu opero, falando das compras, como é as entradas autorizadas, né? É um vídeo bem interessante que explica quando a gente vai fazer as operações, quais são as entradas autorizadas no método que eu utilizo. É bem interessante você conhecer esse método e ir acompanhando aqui o canal. Aliás, vamos passar informações assim interessantes para outras pessoas, porque outras pessoas podem estar também com a mesma curiosidade que você, como funciona esse método. E se você der o joinha, dá um like aí, você vai estar colaborando aqui para que outras pessoas também possam ter informações desse tipo. E aí, quem sabe, a gente fazer mais e mais vídeos, entregando mais para você aí, tá bom? Aproveite e se inscreva aí no canal também. Bom, com isso aqui eu vou fechando aqui essa análise de pomo e mostrando que aqui é uma região muito candidata a se tornar fundo, para ele fazer uma outra perna aqui para cima. Portanto, eu gosto de comprar nessas regiões onde eu tenho um stop pequeno e onde eu tenho uma possibilidade de formação de fundo. Daí eu fecho aqui, deixando para você um convite para fazer um comentário ou alguma pergunta aqui neste vídeo, aqui embaixo.
Eu desejo essa semana ótimos negócios, ótimos trades para você e fique com Deus. Um grande abraço.